E olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, a gente vai reagir a uma música e vários outros vídeos. Então vai ser praticamente um monte de vídeo, a gente vai reagir, tá bom? E quem vai reagir a esse vídeo é a nova versão do Doutor. Peraí. Peraí. E agora com vocês, a mais nova versão do Doutor. Ficou maneira, ficou maneira. Então, ele vai reagir com a gente, né, Doutor? Olha que eu te meto no sapato. Ai, Doutor, tá de sacanagem com a minha cara. Então, bora assistir. Então, bora assistir essa. Pera aí, Doutor, pera aí. E bora. Vamos ver esse primeiro aqui. O Steve do filme do Minecraft vai virar um quadro no jogo. Oxi. Ô, Doutor, você ouviu isso? Não, eu sou surdo, pera aí. Eu falo umas coisas pro Doutor, ele fica de sacanagem com a minha cara também. Pera aí, que ele acaba de se desmontar aqui, que as pernas dele é muito frágil. Eu não falo que eu tenho perna de bailarina, Não tô brincando. A maior parte dos quadros do Minecraft foram feitas por um artista chamado Christopher. Mas claro, em uma versão pixelada. E desde então, todos os novos quadros foram desenhados por ele primeiro. Porém, recentemente, Jack Black entrou em contato com ele e pediu pra ele fazer uma arte de seu personagem que ficou assim. E agora é só esperar que logo mais poderemos ver isso aqui no jogo. Nossa. Steve do filme do Minecraft. E todos os créditos para o canal do Eriolfo. Eriolfo, sei lá qual é o nome. Vamos ver esse outro. Lorax poderia saber tudo sobre a natureza, só não conhecia a maldade humana. Lorax na visão do Lorax. Céu fecha, clima pesa, entrada dramática. Sou invocado e vejo que uma árvore foi cortada. Os animais vêm ao velório da nossa amiga. Então vejo desgraçado e ainda tá todo empinadinho. Foi você que cortou essa árvore, né? Pode cair fora. Chispa, ele pergunta quem eu sou. Eu sou Lorax, guardião. Pergunta se consigo fazer de novo. Nossa. Pera aí, gente, que tinha pausado aqui, viu? Só que o doutor, ele falou aqui pra mim, sabe o que? Já gostei desse cabo, o cara já chegou xingando o outro. Ele... Não, pra quem corta a árvore. Começo a desmontar a casa dele e esse monstro ia bater. Vou ter que Lorax repetir. poderia saber tudo sobre a natureza, só contando que fui eu que joguei ele lá. Tu ia bater nesse lindo ursinho. Vai dizer que não viu eu chegando com raios e trovões. Ele pergunta se consigo fazer de novo. Não, pra quem corta a árvore. Começo a desmontar a casa dele. Esse monstro ia bater nesse lindo ursinho. É isso que vocês querem? Ele diz que vai cortar quantas árvores quiser. Então não me deixe escolha. Amaldiçoo ele com o poder da mãe natureza. Você foi avisado. Abre a porta aqui, por favor. Obrigado, você foi avisado. Joga a cama dele no lago. Essa vai ser minha maior vigarice. O bebê osso vai cair na cachoeira. Preciso salvar eles. Salvo eles e... Ai, meu Deus, matei o cara. Dou um choque nele e salvo a vida dele. Ele agradece e eu acabo contando que fui eu que joguei ele lá. Mas é só pra proteger as árvores. Ele promete que não vai mais cortar árvores. A gente dorme e quando ele acorda ele fica todo estressado. Nem sei o porquê. E diz que vai pra cidade vender esse treco. Cortou minha árvore pra fazer isso? Ele chama isso de snitch. E ele vai levar uma guitarra pra poder vender também? Enquanto jogo cartas, ele volta. Sem o snitch? Vendeu ele? Ele diz que não. Mas você deu o seu melhor e isso é que importa. Uma multidão chega cantando sobre snitch. Hoje em dia todo mundo compra qualquer porcaria. Um dia chega um carro com um demônio e eles abrem um tipo de hospedagem. Não. Se acalma, gente. Fiquem todos calmos. Ninguém vai se mudar pra cá. Um cara me chama de amendoim. Ah, mas eu te dou um supapo. Uma vez Hildo fala que é mulher. É demônia? Eles começam a trabalhar, mas do nada cortam as árvores. Vou falar com uma vez Hildo, mas o secretário secretária, sei lá, diz que ele não pode atender. Você descumpriu a promessa. Você não é assim. Ele começa a cantar uma música se perguntando se é tão ruim. Assim, coisa horrível, mas a música é boa. Será? Eu sou ruim. Eu
só quero ganhar mais dinheiro. Depois de matar tudo, eu vou falar com ele. Tá feliz? Já preencheu o vazio ou precisa de mais? Ele me manda embora. Tá incomodado com a minha presença? Ele diz que não fez nada de errado. Tudo bem, garoto. Acabou. Depois de cortar a última árvore, todos da família dele vão embora. E todos os animais também. Ele fica sozinho. Tecnicamente não, porque eu tô aqui. Mas eu vou embora também. Usando a lógica do carro que anda com o imã preso nele. Depois de muitos anos, uma vez Hildo volta a plantar árvores. E eu volto também. Mandou bem, garoto. Lorax poderia saber tudo sobre a natureza. Só não conhecia a maldade. Tá bom, agora deixa eu ver aqui. O que aparece? Nossa, eu construí uma roupa com trava de mola de verdade. Não, esse cabo é doido. Ó. Eu só não vou assistir esse vídeo por causa que esse cabo é doido. Eu não quero assistir vídeo de gente doida, não. Senão dá tudo errado. Aí se der tudo errado, eu não gosto de coisa errada. Então convenhamos. Se você viu Final Fantasy Freddy's, não faça uma roupa com trava de mola de verdade. Só as pessoas que viram o filme e sabem da história vão saber disso. Só que é burrice. Bora ver outro. A teoria do câncer, o Steven, após morrer de câncer. Já vai fazer uma década desde que a youtuber LoloVZ criou uma das creepypastas que mais enganaram crianças da internet. Ela, a Rebecca Sugar, criadora do Steven Universo, supostamente planejava fazer com que na história do desenho o Steven ficasse com câncer por causa da Jane da mãe dele. E no dia em que ele morresse, todas as Crystal Janes se desviveriam de tanta tristeza. Daí, vendo essa ideia descartada, o Toby Fox, que seria um amigo muito íntimo da Rebecca, teria colocado em Undertale o easter egg das Crystal Janes, assinaturas da Rebecca, e o nome do Sans, na verdade, significaria Steven após não sobreviver. Obviamente, toda essa história é falsa, inclusive o Toby Fox e a Rebecca Sugar nunca demonstraram sequer ter tido contato direto, mas na época, milhares de crianças, incluindo eu, acreditaram firmemente que tudo isso era real. A teoria do Sans ser o Steven após... Minha nossa senhora. Ó, do Alan Beck. Já gosto do Alan Beck. O Alan Beck era gente bom. Bora ver. Lê, o seu youtuber, por acaso... Peraí. Todas as personagens femininas confirmadas no universo de Alan Becker. A primeira personagem feminina confirmada é a Mixie, namorada... Óbvio. Ai, vai ter spoiler, então, né? Vict. Mas ela morreu pro The Chosen One ou possivelmente o Dark Lord. Primeira kill. A segunda personagem feminina confirmada da série foi a mãe do Purple. Mas depois do pai do Purple simplesmente abandonar a família, a mãe do Purple morreu de uma doença misteriosa que a gente não sabe até hoje. Segunda kill. Próxima personagem. Pessoas que já assistiram a série, eu acho... Eita, peraí que minhas pernas caiu. Pessoas que assistiram, tipo, assistiram mesmo a série do Alan Becker. Eu acho que a mãe do Purple morreu, sabe pra quem? Ou do The Dark Lord, ou pra aquele negócio e matou também o filho do Rei Laranja. Será que tá tudo interligado? Eu não sei, só que escrevam aí nos comentários se vocês acham que essa teoria é verdade. A personagem feminina é de um jogo do Alan Beck que ele está produzindo, a Condutora, onde a gente tem pouquíssimas informações sobre ela. Possivelmente, quando o jogo lançar em 2028, a gente vai ter mais informações. Nossa, 2028. Mas seu caixão já tá garantido, como o Alan é. Próxima personagem é a Valkyrie Kim, que foi ela que enfrentou o Origin no novo episódio. Mas ela também já foi de Vasco. Terceira kill. Mais uma personagem feminina que nunca deu as caras em AVM foi a mãe do Gold, mas possivelmente, ou talvez o Alan não queira falar muito, talvez ela apareça em algum momento da série. Talvez em alguma lembrança do King Origin do passado. Todas as personagens femininas confirmadas no universo. Bora ver outro. Não. E claro, como óbvio, no último vídeo de reagindo, a gente viu a história do Então, por que a gente não veria a história do Siren Head? Exatamente, eu sei voar. I'm really what the fuck.
Cara, você vai se quebrar de novo. E quem pediu sua opinião? Ah, que atiar. Não me diga que não é legal. Depois a gente vê. Eu acho que isso é verdade, que o Pop Playtime superou o FNAF. Ai. Caí. Falei que você ia cair. Cala a boca. Cara, esses bichos tá tudo caindo. Caramba. Essas minhas pernas. Pronto. Meu Deus do céu, o que é isso? A minha testa tá doendo. Tô esticadaço. Que bagaça é essa, doido? Nossa, gostei. Vamos ver. Oxe, outro, quero ver não. Tá. Eu fiz uma fangame de FNAF no celular, nossa, nem quero ver. Testei o jogo do Just Ghost. Nossa! Cara, conhecer o Just Ghost é incrível. Só que testar o jogo dele já dá chance mais ainda de conhecer ele. Então é incrível também. Vamos ver. Sonhos bizarros de FNAF que eu já tive. Eu quero ver. Estou de volta para a tristeza de muitos e a alegria de poucos. Eu dei uma leve sumida por umas 2 semanas porque minhas aulas voltaram e os professores acham super divertido enfiar 1 bilhão de tarefas na goela do aluno. Pois é, Verdade. amiguinhos, segundo ano do ensino médio é muito legal. Alguém me ajuda. Eu estava tranquilamente navegando pela internet assistindo vídeos totalmente divertidos. Ai, Bolsonaro. Até que apareceu um vídeo de um canal chamado, peraí, eu tenho que ler o nome aqui, é Gabizi and Hatch, eu não sei se eu pronunciei certo, provavelmente não. E ela fez um vídeo contando alguns sonhos bizarros que ela teve sobre 5 noitadas com o Frederico. Gente, eu não sei vocês, mas os meus sonhos são literalmente sem pé e nem cabeça. E na maioria das vezes os meus sonhos são bem bizarros, digamos assim. E como eu sou uma fã de FNAF desde 2016, é meio que óbvio que em algum momento eu ia ter algum sonho esquisito com esses animatrônicos vagabundos. Então é isso, nesse vídeo eu vou falar literalmente alguns sonhos bizarros que eu já tive de FNAF, pelo menos os que eu lembro, porque na maioria dos meus sonhos eu não lembro de nada. Aliás, se inscrevam no canal dela, né, já que eu tô pegando uma das ideias dos vídeos dela, então se inscrevam, o canal dela é muito legal. Inclusive, eu amei o desenho que ela fez do Dave Miller. É isso mesmo, Dave Miller tem que tomar no... Esse primeiro sonho acho que é um dos mais anormais que eu já tive durante minha vida. Eu me lembro que no sonho eu era uma criança e eu tava num lugar parecendo uma pizzaria, só que totalmente escura. Aí eu tava toda perdida, né, procurando meus pais e eles não estavam lá. Até que eu vi um corredor totalmente escuro e eu fiquei observando esse corredor. E lá no finalzinho do corredor eu vi 2 olhos vermelhos brilhando. E segundos depois, mais um par de olhos estava brilhando. Nesse momento,
eu me caguei. E lá do escuro simplesmente apareceu a Baby e a Balora com cara de psicopata indo pra cima de mim com os olhos vermelhos e brilhando, porque ela tinha LED nos olhos. Nesse momento eu comecei a ficar com medo e comecei a dar os passos pra trás e elas começaram a vir na minha direção. E simplesmente do nada, eu sinto alguém me puxando e me colocando no colo. E quando eu olhei, era simplesmente o Ennard. Aí dá pra ver que esse sonho não faz o menor sentido, porque se você é um fã de FNAF, você já deve saber que o Ennard, tecnicamente, é a Baby e a Balora, porque eles são vários animatrônicos num só. Então, meio que a Baby e a Balora deveria estar no Ennard, então não faz sentido elas estarem aqui. E o Ennard está aqui, e eu juro que eu não fumei nada antes de dormir. Daí ele simplesmente me pegou no colo e saiu correndo comigo, e elas veio correndo atrás da gente. Daí eu fiquei tipo, Ennard, oh my god, o que está acontecendo? E ele falou, relaxa, vai dar tudo certo, confia no pai. Daí a gente continuou correndo pra escapar da Baby e da Balora, e a gente chegou no final de um corredor. E no final desse corredor literalmente não tinha nada, era só um lugar alto, como se fosse um precipício. O Ennard olhou lá pra baixo, ele viu que era um lugar bem alto. Ele olhou pra mim e falou, olha, tipo assim, eu vou ter que te jogar lá embaixo. Aí eu ia pra ele assim, tipo, como é amigo. E quando a gente tava conversando, a Baby e a Balora estavam vindo na velocidade do Sonic. Daí o Ennard meio que me pegou assim e falou, então, eu vou ter que te jogar lá embaixo porque eu não quero que elas te machuquem. E eu quero que você fique bem. Daí, né, como se fosse uma cena de novela, eu olhei pra ele e falei, não, Ennard, por favor, Ennard, venha comigo. Ele olhou pra mim e falou, não, eu não posso ir com você. Daí ele me pegou e me jogou lá embaixo. Vocês já tiveram aquela sensação como se estivesse caindo de um lugar alto no sonho? Então, foi exatamente essa sensação que eu tive. E eu acordei bem confusa. Até hoje eu tô confusa. E nasce assustador! Esse próximo sonho também é muito aleatório, mas é um dos mais normais que eu tive até hoje. Eu me lembro que nesse sonho eu tava na minha antiga escola e eu tava esperando meu pai me buscar. E literalmente todo mundo já tinha ido embora, só ficou eu na escola. Nossa. Uma professora que eu nem me lembro quem era. Daí eu meio que fiquei num canto desenhando e eu tava lá, depressiva. Daí a professora que tava lá na frente me chamou. Ô, Nanda, seu pai chegou. E eu, mó feliz, fui correndo. Só que quando eu cheguei lá, não era o meu pai. E sim, era quem vocês estão pensando. Era o Salsicha do Scooby-Doo. Simplesmente tava o William Afton na minha frente. Daí eu olhei pra professora e falei, ô tia, esse homem não é meu pai, não. Daí ele mó, tipo, não, ela tá brincando, eu sou o pai dela sim, que não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei, ah, é? E qual é o seu nome? Eu juro pra vocês que ele olhou no fundo da minha alma e falou, William Afton. Aí eu fiquei lá, não, o nome do meu pai não é William. E a professora olhando pra gente mais confusa que tudo. Aí ele simplesmente pegou meu braço com toda a força do mundo. Peraí. Meu Deus do céu, gente. Eu não quero mostrar meu rosto agora, então só vou fazer isso. Não tô bem. Quando ele foi pra cima, ele bateu a cabeça daquela. Ai, minha cabeça. Cara, pega gelo lá. Vou pegar. Parece que eu que vou ter que reagir aqui com vocês agora. Ele me puxou pra fora da escola. Daí eu lembro que eu ficava tentando me soltar, tipo, me solta, seu filho da... Daí quando a gente tava no meio da rua, ele simplesmente parou, olhou pro meu braço e viu que ele tinha me machucado. Daí ele se virou, olhou pra mim e falou, ah, eu não queria ter te machucado. Você tá afim de comer uma pizza comigo? Eu juro que isso tava no sonho, cara. Isso tava no sonho. Eu não me lembro o que aconteceu depois desse sonho. Muito provavelmente ele deve ter me pegado e colocado dentro de um animatrônico. Sim. Sim! Nós somos animatrônicos. Somos assustados. Eu vou ter que dar um leve contexto antes de falar esse sonho. Vocês já devem estar carecas de saber que o filme de FNAF lançou alguns meses atrás. Inclusive, eu e os meus amigos, a gente foi assistir o filme de cosplay. Eu fiz até um vídeo no canal falando sobre isso. E nesse dia que a gente foi assistir o filme, eu fui de cosplay de William Afton. Um detalhezinho engraçado do meu cosplay é que eu fui com um laço roxo na cabeça. Ou seja, eu era o William Afton Croquette. Nesse sonho que eu tive, tava eu e os meus amigos com cosplay, que a gente foi assistir o filme. E a gente tava exatamente na frente da pizzaria que tem no filme. Aí eu olhei pra trás e simplesmente tava o Spring Bonnie me chamando lá pra dentro. Daí, como uma boa imbecil que eu sou, eu fui atrás dele, gente. Aí eu entrei pra dentro da pizzaria e era literalmente do mesmo jeito do filme. É isso que dá ficar assistindo filme de FNAF de madrugada. Eu sonho com o filme. Daí eu fiquei procurando o Spring Bonnie e ele apareceu do outro lado da sala me chamando. Daí eu fiquei seguindo ele, só que quando eu chegava no lugar que ele tava antes,
ele já aparecia em outro lugar. E literalmente o meu sonho foi isso. Ele aparecia num canto, eu ia atrás dele. Quando eu chegava lá, ele já tava em outro lugar. E ele ficava me chamando de uma maneira bem gentil e educada. Tem Bonnie dedica. Se vocês acharam esses sonhos esquisitos, esse último consegue ser mil vezes pior. O cabelo voltou aqui. Voltou, quer o chapéu de volta? Quero. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ai, falo nada. Sonho, eu tava na escola de novo. Daí eu tava conversando com o Ingrid e o Wellington, que são meus amigos, e eu já citei eles algumas vezes aqui no canal. Eu fiquei conversando com eles e eles foram embora logo em seguida. E no momento que eles foram embora, simplesmente começou a chover. Do nada. Daí eu fui pra um canto que tem na minha escola, que meio que é tapado em cima, então se chover protege da chuva. E lá na frente eu avistei 2 animatronics. E era simplesmente a Baby e o Bonnie. O que eles estavam fazendo na minha escola? Daí a Baby tava brigando com o Bonnie, porque meio que o Bonnie ficou debaixo da chuva e alguma peça animatrônica dele acabou pifando. Daí eu cheguei perto deles e falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E o Bonnie disse pra mim que uma peça dele acabou quebrando por conta da água da chuva. E ele simplesmente começou a chorar, dizendo que os pais dele iam brigar com ele porque a peça de animatrônico pifou. Daí, como uma ótima amiga que eu sou, eu falei, não se preocupe, Bonnie, eu irei conversar com seus pais. No momento que eu falei isso, apareceu uma família humana atrás de mim, dizendo que eram os pais do Bonnie. Eu juro que eu sou normal. Daí os pais do Bonnie chegaram brigando com ele e eu meio que impedi, dizendo, olha, a culpa não foi do Bonnie, a chuva caiu do nada, ele não sabia disso. Daí meio que os pais do Bonnie pararam de brigar com ele e olhou pra mim e falou, nossa, você é uma ótima amiga pra ele. A gente vai te recompensar depois, a gente vai fazer um bolo pra você. Que velho. Por quê? Daí, do nada, no meio da conversa, o meu pai apareceu pedindo pra gente ir embora. Daí o Bonnie e a Baby meio que me acompanharam até a saída. E daí a gente se abraçou. E um detalhe que eu percebi é que no sonho eles estavam literalmente do mesmo tamanho que o meu. Detalhe, na vida real eu tenho 1,62 de altura. 1,62 de altura! Eu converso com as pessoas da minha escola indo pra cima, porque eu não entendo o que acontece nessa escola, que todo mundo é mais alto que eu. Isso é injusto, sabia? Daí eu simplesmente entrei no carro do meu pai com ele e fui embora. Eu falei pra vocês que meus sonhos eram esquisitos. Esses foram os sonhos, pelo menos os que eu lembro. Com certeza deve ter mais, mas eu não me lembro de nenhum. Se vocês acham... Na minha opinião, eu vou falar um sonho muito louco que eu já tive. Olha, tava assim, de boa. Aí do nada, eu tava lá, de boa. Aí do nada, eu olhava pra trás. Eu via a fábrica de Popolitano. Aí eu ficava, não acontece. Aí eu só escutava aquele som que o Hug faz, sabe, aquele grito. Muito alto, aliás. Aí eu fiquei. Minha curiosidade é maior do que eu. Aí eu entrei. Aí eu tava vendo. O protótipo brigando assim, ó. Finge que essa mão aqui é o protótipo e finge que minha mão é o protótipo e o doutor é o Hug. Aí nisso, eles estavam batalhando assim. Aí nisso, o protótipo pegou a cabeça do Hug e ficou puxando assim. Aí eu dei um soco na cara do protótipo. Aí nisso, o protótipo caiu no chão, se despedaçou todo e virou uma moeba. Ele literalmente virou uma moeba. Depois disso, o Hug olhou pra mim e começou a correr atrás de mim. Aí eu fiquei, grato do caramba. Aí eu só levei um desbisquei e acordei. Aí eu fiquei, que diabéis. E esse foi o sonho. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já tá. Nossa, muito tempo. Vou ver. Bora ver se tem outra coisa aqui que nós poderemos ver. Sei lá se a gente consegue ver agora. Aí como com Naruto. Ah, sei. Tá bom. Alan Becker, simbora!
Bora ver. Bora. Eu não quero ver Alan Becker, sabe? De pessoa Então, papo. brasileiro que não liga pra futebol. Nossa, mãozinha fofa. Então, bora pra Que se cima. incomoda com barulho. Pra cima, Mas a cada 4 anos ele se transforma. Matando. Adota novos comportamentos. No Tá dia na hora. 26 de setembro, o Alan Becker finalmente mostrou os resultados da pesquisa de popularidade que ele fez esse ano. E junto com isso, acabou revelando curiosidades sobre cada um dos 20 personagens que podiam ser votados. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado da pesquisa e também vou falar sobre essas curiosidades. Então esse vídeo acaba servindo tanto como uma parte 2 pro vídeo de curiosidades do Alan Becker, quanto para um vídeo realmente mostrando o resultado da pesquisa. Um ponto muito importante que precisa ser dito antes de começar é que essa pesquisa foi feita antes do episódio 12 de Animator vs Animation ser postado, e por isso os resultados podem parecer estranhos. Lembrando que foi o próprio Alan que fez essa pesquisa e ele enviou no canal Animation vs Games. Antes de começar, eu só preciso pedir o seu like, inscrição, ativa o sino, hype o vídeo, e feito isso, bora pro vídeo. Começando com a votação, a pesquisa teve um total de 56.967 votos e ela durou aproximadamente 1 mês e meio. Os resultados foram os seguintes. Em 20º lugar temos o Trabalhador, com 250 votos. Em 19º temos o Primal, com 770 votos. Em 18º temos a Condutora, com 445 votos. Depois eu explico quem é ela. Em 17º temos o Balista, com 650 votos. Em 16º temos o Bob com 1.012 votos. Em 15º temos o Hazard com 1.137 votos. Em 14º o Node com 1.150 votos. Também vou ter que falar quem é ele depois. Em 13º temos o Agente com 1.446 votos. Em 12º o Amarelo com 1.970 votos. Em 11º temos a Mitzi com 2.511 votos. Em 10º lugar o Victim com 2.711 votos. Em 9º lugar o Azul com 2.960 votos. Em 8º lugar o Rei Laranja, foi nele que eu votei, 2.978 votos. Em 7º lugar o Roxo com 3.024 votos. Em 6º lugar o Vermelho com 3.102 votos. Em 5º lugar o Verde com 3.514 votos. Em 4º lugar o Dark Lord com 4.110 votos. Em 3º lugar o Chosen One com 5.368 votos. Em 2º lugar o Second Coming com 8.362 votos. E em primeiríssimo lugar O cara do cachorro quente no palito, com Eu 9.888 votos. E aí, cara. o que vocês acharam dessa votação? Acham que faz mais sentido do que a votação do ano passado? Deixem seus pensamentos nos comentários, ou melhor ainda, façam o próprio ranking de vocês dos seus personagens favoritos e deixem aí embaixo. A minha opinião é que a votação seria sim um pouco diferente se fosse feita depois do lançamento do episódio 12. Eu não acho que mudaria muito a posição dos mercenários e da Color Gang, mas com certeza o Victim, agora hacker, iria estar em um patamar muito mais acima do que ele ficou. Talvez até mesmo acima do 5º lugar. No mais, eu achei que a votação ficou até que justa, apesar de que alguns personagens receberam votos como piada, tipo o Bob e o cara do cachorro quente no palito, mas acontece. Agora que eu mostrei a votação pra vocês, eu quero falar das curiosidades que foram reveladas sobre os personagens. Então vamos lá, começando com as curiosidades. A primeira que eu quero comentar é que os fãs do Alan fizeram artes pra tentar convencer outros fãs a votarem nos personagens que eles gostam. E é muito legal ver uma comunidade fazendo isso. Os trabalhadores do Victim são, na verdade, clones. Isso foi revelado no episódio 12 de AVA. No entanto, apesar de serem clones, a personalidade de cada um é um pouco diferente, como se eles fossem gêmeos. Eles são geneticamente idênticos, mas cada um pode adquirir um gosto diferente, ter a própria visão de mundo e tudo mais. O Primal é o personagem mais difícil de animar, e o nome dele não
não é Cocô, tá? Tem gente que chama ele assim, mas não, ele não é o Cocô. Essa personagem aqui é a condutora, e como o próprio nome diz, ela é a condutora de um trem. Ela vai ser uma personagem original do jogo Animation Versus. E sim, ela é uma mulher, é um Stickman feminino. Ela é descrita como uma personagem secundária que vai ajudar os Stickmans em sua aventura. Ainda falando sobre ela, originalmente a cor da condutora era para ser um verde água, mas decidiram mudar para rosa. O Balista é o menor personagem dentre todas as opções que poderiam ser votadas, sendo até mesmo menor que o Bob. O motivo do Balista não ter conseguido quebrar a porta no episódio 12 de AVA é porque isso é uma referência à animação em que ele foi inspirado, chamada Stickman vs Door, em que ele tenta de tudo para destruir uma porta e não consegue. Se compararmos essa animação original com a luta do Balista e do Vermelho no episódio 12, dá pra ver várias semelhanças nos poderes dele. No vídeo do Alan, a curiosidade que citam sobre o Bob é que ele ainda está embaixo do computador do Alan, mesmo depois de todo esse tempo. Fica como curiosidade bônus que tanto o Alan quanto o DJ não gostam do Bob. Décima curiosidade, o Hazard pode parecer completamente plano se for olhado de algum ângulo, e isso é porque ele é praticamente 2D, mesmo na Alternet. O personagem cujo nome aparece como Redacted é chamado de Node, mas também pode ser chamado de I ou I. Ele vai ser o antagonista principal de Animation Versus e o conceito dele foi criado pelo próprio DJ Welch. Falando uma curiosidade mais específica sobre ele, é que foi dito que ele será diferente de qualquer outro Stickman do universo do Adam. Essa afirmação traz muitas perguntas e infelizmente eu não vou conseguir responder elas para vocês. Porém, nós temos uma pequena pista. O nome Node significa nó, e foi revelado que ele está atrelado a uma rede de nós. Nesse caso, o sentido de rede é rede de computadores, e um nó pode ser entendido como um ponto de conexão, que pode enviar, receber ou encaminhar dados. Além disso, em uma das artes conceituais dele, parece que a cor dos poderes dele é roxa, mas isso pode ser alterado na versão final do jogo. Continuando, o agente é animado com a ferramenta de linha ao invés da ferramenta de pincel. Isso faz sentido, dá pra ver que o corpo dele é feito por linhas bem retinhas. Também foi revelado que, por algum motivo, o agente é muito bom em jogar gamão. Gamão é um jogo de tabuleiro para 2 jogadores. Eu poderia explicar, mas eu não sei como funciona. O amarelo é muito bom em adivinhar senhas e fica como curiosidade bônus que ele é um dos personagens favoritos do Alan Becker, mas infelizmente parece ser o menos favorito do público geral. Originalmente, nas primeiras versões da história, a Mitzi já estaria vivendo na Alternet antes do Victim chegar, ao invés de ter chegado praticamente junto com ele, como vemos na animação. Esse conceito, essa ideia se manteve por vários meses, mas o Alan decidiu mudar por algum motivo que ele não falou. A Mitzi é a personagem favorita da filha do Alan, e caso vocês não saibam, ele tem uma filha. Em um vídeo antigo dele, ela aparece ainda como bebezinha, mas no momento em que grava esse vídeo, ela tem em torno de 8 anos de idade. Nós não sabemos como ela se parece agora e nem mesmo sabemos o nome dela, o que faz sentido, não teria para que o Alan ficar expondo a filha dele na internet. O Victim atualmente se chama Hacker e apesar do nome dele ser escrito com letras e números, a pronúncia é Hacker mesmo. Além disso, oficialmente, o nome Victim se escreve com todas as letras em minúsculo. Foi difícil animar o azul em Animation vs Minecraft porque muitas vezes a cor dele podia se misturar com a cor do céu, ficaria meio difícil enxergar ele. E ainda falando dele, o azul adora rock indie. Curiosidade número 21, o Rei Laranja vai aparecer novamente na 5ª temporada de Animation vs Minecraft. E isso pra mim confirma uma teoria que eu tenho. Na primeira temporada de AVM tivemos uma história importante, na segunda não, foi apenas umas historinhas legaisinhas com os Stickmans, mas que não influenciam na história de Animation vs Minecraft como um todo. Na 3ª temporada tivemos simplesmente o Absolute Cinema e uma história completa envolvendo o Rei Laranja e o Roxo. A 4ª temporada foi igual à segunda, foi divertida, mas meio bobinha. Seguindo essa lógica, a 5ª temporada deve ter alguma história importante para a AVM e eu espero muito que tenha. Se essa lógica realmente fizer sentido, então se tiver uma 6ª temporada, ela provavelmente vai ser meio bobinha também e não vai influenciar muito na história. Enfim, continuando, a curiosidade 22 é que o Roxo existiu por mais tempo do que a Color Gang, o que faz ele ser tecnicamente mais velho, mas não significa que ele seja mais maduro que todos da Color Gang. A única curiosidade nova sobre o Vermelho é que ele nunca arruma a cama dele.
Pois é que tem algumas curiosidades que eu não tô falando porque já foram ditas em outro vídeo de curiosidades que eu fiz e eu não quero ficar repetindo coisas que vocês já sabem. Caso você não tenha visto esse meu vídeo ainda, vai lá dar uma olhada para conhecer mais o universo do Alan Becker. Agora falando sobre o Verde, eu tenho 4 curiosidades sobre ele. O Verde é naturalmente talentoso em lutar, construir, tocar música e entre outras coisas. Também é dito que o Verde odeia insetos, o que é meio contraditório, já que ele já virou um inseto em uma animaçãozinha que foi postada no Twitter. O Skin, que é um dos animadores do Alan, disse que está cansado de fazer bullying com o Verde, o que realmente comprova o negócio de que ele realmente sofreu bullying por parte dos criadores, tanto em Animation vs Minecraft quanto no arco de influenciador do Verde. Mas, em contrapartida, o DJ tentou justificar o motivo do Verde passar por tantas situações ruins. Basicamente, quando um personagem é naturalmente bom em muita coisa, as pessoas querem ver ele falhar. Até porque não tem muita graça ver um personagem que consegue se dar bem em tudo e o tempo todo. Ver um personagem talentoso passando por dificuldades é algo interessante e que faz as pessoas gostarem mais dele, isso traz desenvolvimento. E bom, isso foi provado com essa pesquisa de popularidade, já que podemos dizer que o Verde é o segundo personagem mais gostado da Color Gang, ficando atrás somente do Second Coming. Agora continuando pro Dark Lord, agora sim foi confirmado que as pulseiras dele se fundiram com as mãos dele. Eu e algumas outras pessoas da comunidade achávamos que tinham se fundido com o corpo, mas aqui está escrito especificamente que foi com as mãos. E ainda falando sobre o Dark Lord, ele não precisa comer, mas ele come, principalmente carne. Curiosidade número 30, o Chosen One nunca toma banho, mas apesar disso ele está sempre limpo. Se olhar atentamente, pode perceber que o formato da cabeça do Second indica para qual direção ele está olhando. O cara do cachorro quente foi criado como uma piada pelo Skin. Inclusive, o Skin pediu para pararem de votar nele, já que, obviamente, votar nele é uma piada, visto que ele é um personagem secundário, mas que cativou os fãs por algum motivo. Enfim, o DJ disse que vocês não devem votar nele nas próximas votações e que devem votar no personagem favorito de vocês de verdade. Mas se o cara do cachorro quente for realmente o seu personagem favorito, aí não tem o que fazer, aí você pode votar nele. E bom, eu deixo como uma última curiosidade desse vídeo que em 2020 o Skin tinha feito uma animação usando os personagens do Alan Becker e todos eles estavam rolando junto da música Rolling Girl, da Hatsune Miku. Um tempo depois, o Skin foi realmente contratado pelo Alan para ajudar nas animações. E esse fato é bem legal e até inspirador para os artistas e animadores vendo esse vídeo. Então, eu acho correto afirmar que as animações podem unir as pessoas. E mais do que isso, a Hatsune Miku pode unir as pessoas. Então, por hoje eu acho que é isso. Eu mostrei a pesquisa de popularidade para vocês e também falei mais de 30 curiosidades. E como meu celular tá descarregando, eu não posso gravar mais tanto vídeo. Só que eu ainda no vídeo vou mostrar o visual final aqui do doutor. Só que não se preocupa, porque o vídeo ainda não vai acabar. Ele acho que já tá acabando, só que não vai acabar agora. Então, enquanto o vídeo não acaba, quero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal, que isso vai ajudar muito o meu conteúdo para eu continuar, caso você goste. E agora, sem enrolação, bora logo mostrar o visual do nosso novo doutor. Eu acho que ficou um pouco tenebroso, só que vocês gostam. Então só vou mostrar aqui rapidinho. E observem.
vocês gostaram do meu novo visual. Eu estou sem pernas? Estou. Só que pelo menos eu sou o mais poderoso. Espero que tenham gostado do vídeo, porque isso eu vou jogar.